Bom dia para vocês, pessoal. Nós, de Ciências da Natureza, estamos fazendo esse vídeo para poder atender aí as necessidades das resoluções, principalmente aí de quarentena. Então, pode passar, Amanda, para mim, por gentileza. Essa é a nossa equipe de Ciências da Natureza, a Amanda, a Inesita, eu, o Wagner e o Kelsen. Pode passar. Como vocês já tiveram acesso à pauta, nós vamos conversar um pouquinho sobre ela, para vocês terem uma ideia de onde nós iniciaremos a nossa discussão. Então, os nossos objetivos para essa reunião de formação de hoje, para o ATPC de vocês, está relacionado à nossa intenção de trabalhar com vocês no formato de troca de experiência, trabalhando os guias de transição, no caso do ensino médio, e o próprio currículo paulista para o ensino fundamental. Nós também vamos trabalhar com vocês no desenvolvimento de sequências metodológicas que estão previstas em cada situação de aprendizagem, com o intuito de desenvolver com vocês as habilidades essenciais que estão previstas no documento orientador, que vocês já vão ter acesso aí, já trabalharam no replanejamento, e a Amanda depois vai comentar os tópicos desse documento com vocês. Mas muito desse documento já está sendo trabalhado aí na escola pelos professores coordenadores. A nossa intenção dentro dessas situações de aprendizagem é trabalhar com duas perspectivas. Pode falar, Amanda, para mim, por favor. Trabalhar em duas perspectivas. Primeiro, na perspectiva interdisciplinar, trabalhando com foco nas avaliações de aprendizagem em processo, tanto para português quanto para matemática. Então, em português, na perspectiva da competência leitora e escritora, de matemática, interpretação e lógica. A nossa ideia é vivenciar com vocês, de forma lúdica, as movimentações de algumas sequências para vocês terem uma ideia de como que vocês podem desenvolver essas ações à distância. Mas lembre-se que o nosso foco sempre vai ser a movimentação em cima do caderno de apoio ao currículo do professor. Então, é importante que vocês naveguem depois nos materiais. Depois, nós também vamos estar fornecendo esses links para vocês. Vai ter uma plataforma de fácil acesso para que vocês possam ter acesso ao caderno do professor, caderno do aluno, e digitalmente vocês podem trabalhar, inclusive, até com perspectivas de desenvolvimento de experimentação, roteiros de experimento, roteiro de pesquisa com os alunos de vocês. A nossa ideia, então, é trabalhar com foco no letramento científico, que nós também vamos discutir um pouco mais à frente, sempre na perspectiva da problematização investigativa, levantamento de hipóteses, que são as premissas que estão previstas na Base Nacional Comum Curricular. Tá? Então, a gente deseja a todos aí um bom dia, não é que a gente não está fazendo mais OT, mas uma boa OT, um bom ATPC para a gente, tá bom, pessoal? Pode passar, Amanda. As atividades que nós vamos desenvolver. Nós trabalharemos uma primeira atividade com uma perspectiva de gêneros textuais. A nossa ideia, ao longo das nossas falas, vocês vão visualizar o foco que nós vamos trabalhar com a ideia de desenvolvimento de artigo de divulgação científica. Na atividade 2, a gente vai propor aí uma leitura rápida do documento orientador, onde tem a proposta de roteiros. E aí nós nos antecipamos aqui com relação a propostas para você. Depois a gente vai também comentar sobre isso. E atividade 3, a movimentação, como nós já falamos lá no objetivo, trabalhar em duas perspectivas. Inicialmente, fazendo uma movimentação interdisciplinar com as habilidades da AP, e aí língua portuguesa e matemática, e transdisciplinar com documentário Terra, em vídeo que nós vamos disponibilizar para vocês, alguns trechos do vídeo, que pode ser utilizado por vocês aí, em paralelo às habilidades essenciais do primeiro bimestre. A atividade 4,
aí o pessoal do ensino médio vai colocar para vocês uma movimentação da Base Nacional Comum Curricular, a MAP, que é a Matriz de Avaliação Processual, o guia de transição, sempre com foco nos cadernos do professor, para poder trabalhar as habilidades essenciais que estão previstas lá para o primeiro bimestre. Pode passar, mano. Aí, Benezita. Olá, né? Agora eu vou fazer a leitura de um texto com vocês. Então, vamos lá. Esse texto foi retirado da revista Ciência Hoje. Orgulho de ser cientista, professora, mãe e multitarefas. Fisgada pela biologia no médio, pesquisadora conta que é possível conciliar laboratório, sala de aula, divulgação científica, trabalho administrativo e maternidade. Vários estudos revelam a importância de um bom professor na escolha profissional dos estudantes. Comigo não foi diferente. Certamente, minha opção por fazer biologia foi influenciada pelo meu professor do ensino médio. Sim, eu gostava da disciplina, mas sem aquelas aulas emocionantes, atraentes e que nos revelavam a beleza da biologia, é provável que tivesse escolhido outros caminhos. Já na Universidade Federal do Rio de Janeiro, escolhi, dentro da biologia, a licenciatura. Queria ser professora. Mas acabei experimentando a iniciação científica, onde tomei contato com a pesquisa. Essa experiência funcionou como uma maçã envenenada do bem, pois ali descobri que queria ser cientista e também ensinar, como meu professor de biologia. Assim, a carreira de professora universitária que acabei abraçando parecia conciliar todas as minhas expectativas. Recordo-me que durante a graduação e as atividades de pesquisa de uma iniciante, tive tropeços e frustrações, mas no meu caminho estava, felizmente, o professor Reid, que me deu sua mão, e uma carta escrita de próprio punho que eu guardo como um tesouro, e incentivos para prosseguir e perseverar na biologia e na ciência. Formei-me em licenciatura em genética na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiz mestrado e doutorado no Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Contribuição com a educação básica. Além disso, contribuir para melhorar a combalida educação básica brasileira também tem ocupado parte da minha missão como professor universitário e cientista brasileiro. Afinal, tudo começou com meu professor do ensino médio, que me levou a fazer licenciatura em biologia. Seja na Rede Nacional de Ciência para a Educação, seja no projeto de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Doa uma Aula, seja orientando alunos da pós-graduação em educação, em biociência no meu instituto, um pouquinho que se faz pode ser muito. Enfim, penso que minha trajetória acadêmica ilustra que, sim, é possível fazer ciência, ser mãe, se envolver com a divulgação científica, administração e educação básica sendo mulher. Tudo isso junto e misturado e pincelado com um toque cor-de-rosa que só as mulheres têm. Débora Fogel, Instituto de Bioquímica Médica, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por favor, Amanda, passa. Bom, pessoal, aqui nós temos exemplos de gêneros textuais, né? Esse slide aí é um slide usado para os anos iniciais, então, isso vem mostrar que a criança, ela já tem contato com esses gêneros desde cedo, né? Então, nós temos a lenda, temos a fábula, nós temos o mito, temos os contos de fada, né? Temos a poesia. Ela vem conosco até os dias de hoje, né? Tem a biografia, tem a receita, tem a crônica. Por favor, Amanda, passa mais um.
Tem a bula, né? Que vai seguir conosco a vida toda. Tem o e-mail, tem a carta, tem o diário, tem o bilhete, tem a entrevista, tem o texto informativo e tem o mistério. Então, eu vou ler para vocês um trechinho aqui da entrevista aqui. Entrevista é um tipo de texto que tem a função de informar sobre um acontecimento ou levar ao público ideias e opiniões de pessoas entrevistadas. Amanda, por favor, volta a um. Biografia é a história da vida de uma pessoa e relata vários momentos marcantes de sua existência. Então, pessoal, agora fica uma perguntinha para vocês. Texto, será que o texto é um fato? É uma biografia? É uma reportagem? Ou é outro gênero textual? Olá, pessoal. Então, nós vamos comentar um pouquinho agora sobre o documento orientador. Como foi citado pelo PCNP Wagner, a estrutura desse documento ele está baseado na utilização de roteiros de estudos, que é a nossa intenção aqui de trabalhar tanto com o ensino fundamental quanto com o ensino médio, dentro de um contexto de atividades não presenciais, que é a nossa realidade hoje. Para isso, esse documento ele disponibilizou, então, alguns links que o professor ele pode estar acessando e trabalhando com o seu aluno. Além, claro, dos materiais impressos, livros, o próprio caderno do aluno. E a gente vai discorrer desse documento a partir de agora. A princípio, nós vamos ver, então, aqui a metodologia ativa, do que se trata, é o que vai nortear o nosso trabalho hoje. Bom, é um prazer estar aqui, professores. Metodologia ativa não é nada novo, mas hoje é algo que é importante, que o aluno experimente mais, ele não fique tão passivo ouvindo, ele procure também caminhar por sua conta, com orientação do professor. Então, sair de um modelo assim, um pouco do aluno, esperar que o professor dê tudo pronto para um aluno mais empreendedor, mais experimentador, é necessário para acompanhar o mundo de hoje. Então, é um pouco uma ênfase em algo que não é novo e aproveitando todo o potencial das tecnologias digitais que estão aí como apoio. Então, o aluno pode pesquisar mais, ele pode ir atrás das informações com o apoio do professor, e o professor, por sua vez, ele não precisa explicar tudo para o aluno. Então, é a ideia do professor também ser um pouco menos preocupado com conteúdo, dar conta de tudo, e aquilo que o aluno pode aprender, basicamente, então, que ele aprenda antes, que ele pesquise antes, para, em sala de aula, fazer coisas mais avançadas. Então, a metodologia ativa, no fundo, é envolver mais o aluno e tentar mudar um pouco o que antes fazíamos, como ficar dando tudo pronto para o aluno, que o aluno pesquise, que o aluno procure por si mesmo, e reservar o momento presencial na sala de aula como um momento de aprofundamento, um momento de ampliação, de debate e de síntese. O conteúdo sempre é importante, mas ele muda muito. Então, o importante é saber, primeiro, escolher entre tantas possibilidades aquelas que são mais relevantes e como trabalhar isso dentro da sua vida, como fazer isso algo significativo. Se o aluno percebe aí que tudo que tem que aprender tem algo a ver com a vida dele, então se torna, qualquer conteúdo é importante. Pessoal, então nesse contexto que o professor Edgar comentou,
Nós observamos, então, que o conteúdo, ele faz parte, claro, do processo de ensino-aprendizagem do aluno. Nós não podemos esquecer das habilidades que devem ser trabalhadas, bem como também as competências. Claro que, dentro desse contexto de metodologia ativa, nós temos que levar em consideração o cotidiano do aluno. Com isso, então, o importante na metodologia ativa é que o professor disponibilize vídeos, ele disponibilize questionários online, ele pode seguir um roteiro de experimentação, sempre o professor orientando na forma de conduzir essas atividades. Claro, a gente não pode esquecer também da devolutiva que esse aluno deve fazer ao seu professor. Então, é importante também observar qual o posicionamento do aluno. Ele está realmente fazendo, desenvolvendo a atividade? Esse material que a gente acabou de ouvir sobre metodologia ativa, ele está disponível no site da nossa diretoria de ensino, de Itu. Então, você vai entrar no site da diretoria. Depois tem um link que está circulado aqui em amarelo, que é o de Ciências da Natureza. É o segundo item. Dentro de Ciências da Natureza, você será encaminhado a essa página. Bom, aqui você pode encontrar todos os materiais oficiais, o currículo, além de links de apoio de trabalho ao docente. Então, aqui você vai entrar no link da BNCC, tem esse próprio material da metodologia ativa, tem outros materiais disponíveis aqui para auxiliar no dia a dia do professor. Olá, pessoal. Então, agora nós falaremos um pouquinho sobre o tema do nosso TPC. Então, o eixo transversal é meio ambiente e as consequências da interferência humana na natureza. Então, as nossas atividades vão estar propostas com relação a esse assunto. Inicialmente, trouxemos as competências gerais da BNCC. Então, nós gostaríamos de reforçar algumas dessas competências. Por exemplo, o pensamento científico, crítico e ativo, né? A comunicação, que é o que está norteando o nosso trabalho nesse momento, né? As diferentes formas de comunicação, a cultura digital, que vem no sentido da inclusão, não só da inclusão como educação especial, mas inclusão de todos, né? Porque a cultura digital é uma novidade. Então, incluir as pessoas, né, que têm conhecimentos diferentes de tecnologia, mas estarem incluídas nesse processo. A argumentação, que é o que vai nortear muito as nossas propostas de roteiros, de atividades. O autoconhecimento e o autocuidado, isso seria essencial nesse momento, né? É essencial, visto que é um momento onde nós temos muitas dúvidas, muitas angústias, né? E temos muitas coisas novas, né, para serem conhecidas, e acaba que as pessoas ficam um pouco, né, receosas. Então, elas precisam ter esse autoconhecimento para saber lidar melhor com esse momento, né, que a gente está vivenciando, de distanciamento social, o que também mexe muito psicologicamente. Então, tendo esse autocuidado, né, com a saúde física e emocional. E a empatia e cooperação, né? Mesmo estando longe, nós temos que nos sentir perto um do outro, né? E através da tecnologia, nesse momento, a gente consegue exercitar essa cooperação e empatia com todos, né? Ajudando nesse processo. Sendo assim, né, as nossas atividades foram propostas em cima das habilidades estruturantes essenciais, como já foi falado anteriormente, né, com base no documento orientador, sempre visando o avanço da aprendizagem e a qualidade da aprendizagem, né? Já que estamos distante fisicamente, fica complicado esse processo da aprendizagem, né? Então, nós temos que visar a qualidade da aprendizagem, não quanto nós estamos ensinando, né? Mas sim a qualidade desse ensino. A proposta das atividades, elas vão estar baseadas no filme Terra. Nós trouxemos esse documentário, que é muito interessante. O objetivo da utilização desse vídeo é promover reflexões com relação às questões ambientais.
estabelecendo um diálogo com as habilidades essenciais do primeiro bimestre, como foi falado anteriormente, contribuindo para o desenvolvimento das atividades complementares já elaboradas pelos docentes. Então, os professores já estão trabalhando em cima dessas habilidades. Essa proposta viria como uma forma de complementação. Olá a todos, dando continuidade, então, ao que a gente já estava discutindo, eu vou apresentar para vocês os roteiros do ensino fundamental. No caso do 6º ano, a situação de aprendizagem 4, ela nos traz uma reflexão sobre os materiais sintéticos. E aí nós temos uma sequência metodológica que é prevista no caderno do professor para o desenvolvimento dessa atividade. A primeira habilidade, então, é associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios, avaliando os impactos socioambientais. E dentro dessa perspectiva, a gente tem possibilidades interdisciplinares, né, juntamente aí com a matemática e com o português, para a gente poder desenvolver algumas ações. Então, na metodologia, as estratégias que nós temos de contextualização é um vídeo que traz à tona uma movimentação que foi feita logo no início da situação de aprendizagem 1, que vai falar sobre da onde vem o sapato, e aí entram as discussões sobre a origem do couro, como é processado, quais são os processos de produção desse material, desde a origem até o produto final, que é o sapato. E aí a problematização, ele faz uma movimentação em torno das discussões dos aspectos ambientais, porque a construção do sapato, por exemplo, gera um impacto socioambiental muito grande. Por um lado, ele gera emprego, mas existe também muita exploração em cima disso. E, por outro lado, você tem o produto final aí sendo utilizado, mas o impacto na natureza é muito grande. Então, ele propõe também leitura de textos, como do lixo à energia, para poder discutir um pouco mais essas questões, e também o texto Como com Plástico e Tudo, que traz aí a oportunidade para o professor construir com um aluno uma reflexão mais aprofundada sobre a produção desses materiais sintéticos. A pesquisa, avançando um pouco mais dentro dessa questão, ele vai trabalhar com discussões, reflexões, a partir de textos que estão relacionados aos materiais sintéticos, né? O que são esses materiais sintéticos? E aí, para dar continuidade, a questão dos medicamentos, né? E, em particular, o vídeo que a gente vai assistir logo em seguida, ele trata sobre essas discussões de produção, né? Cadeias de produção, e também a origem, por exemplo, da agricultura. E nesse comentário do vídeo que vocês vão assistir, ele vai falar sobre papoula. E nessa questão da papoula, a gente tem vários materiais sintéticos que são utilizados como drogas, então pode ser explorado pelo professor também nessa perspectiva. E aí, para sistematização disso tudo, o aluno ele pode descrever o que ele aprendeu, ou fazer uma autoavaliação, e as atividades de recuperação que são propostas ali. Então, o material que a gente tem necessário para a utilização, o caderno do aluno, a mediação, o livro didático, caderno, textos de divulgação científica, para trabalhar ao encontro dessa temática. A ideia da avaliação de aprendizagem em processo, numa perspectiva interdisciplinar, a leitura dos textos e a escrita, né, do que foi compreendido pelo aluno, ela é importante para poder trabalhar competências leitoras e escritoras. Agora a gente vai assistir o vídeo. E o lobo selvagem tornou-se um inimigo. Um outro animal apareceu para servir ao homem.
Dizem que a vaca entrou na minha vida ao entrar em minha lavoura. Foi o começo da domesticação. Domesticar significava alimentar, proteger e controlar a reprodução desses animais. Foi difícil, mas foi um sucesso. Existe hoje mais de 1 bilhão de bovinos no mundo, todos descendentes de um pequeno grupo de auroques selvagens domesticados no Oriente Médio. Isso foi há 10.000 anos. As relações entre o homem e o mundo vivo foram perturbadas. A vaca era uma fonte rica de alimento, trabalhava-se o seu couro e ela era utilizada principalmente para o trabalho nos campos. Era o tempo da agricultura. A agricultura é também uma domesticação, a das plantas. O homem aprendeu a selecionar e a reproduzir os arrozes, papoulas, aveias ou trigos. Existiam milhares de variedades selvagens na terra. Apesar do progresso técnico, os animais ainda existem. Eles são a força daqueles que têm pouco. Há hoje 1 bilhão e 350 milhões de camponeses no mundo. O homem era o criador. Ele era o dono também. Os animais domésticos traziam prosperidade. Eles eram o seu orgulho. Em breves palavras, então, o 7º ano vai trabalhar com a perspectiva de formação de calor, formas e propagação de calor. E aí a gente tem essa habilidade. É interessante vocês notarem aí os verbos, né? Diferenciar, identificar, utilizar, justificar, encontrar soluções. E nessa situação de aprendizagem, que está logo no início da proposta do caderno do professor do 7º ano, vocês têm aí também leitura, tem discussões, artigos, né, relacionados à divulgação científica. Então ele propõe textos para vocês. Na pesquisa, ele propõe também que o aluno compreenda a diferença entre temperatura, calor, propagação, condução, conservação e irradiação. Propõe experimentos. Então, não é porque o aluno está em casa que ele vai deixar de desenvolver os experimentos. Ele pode montar roteiros de experimentação, roteiros de pesquisa, para poder explorar essa diversidade de conteúdos à disposição dos alunos, né, da internet, livro didático, para que ele possa fazer uma movimentação em torno do desenvolvimento de habilidades. Aí também temos os materiais, como foi colocado, né, inicialmente, no 6º ano, para trabalhar a questão da experimentação. Também temos o roteiro e artigos aí de divulgação científica. Vamos assistir o vídeo agora para vocês visualizarem possibilidades aí transdisciplinares para esse tema.
Esse mundo verde devora o carbono do ar e o transforma em troncos e folhas. Em troca, ele produz oxigênio. Esse milagre começou há 350 milhões de anos, no período Carbonífero. Através da fotossíntese, a vida influenciou o clima até criar um mundo à parte na galáxia do Sol. A Terra tornou-se um planeta vivo. Com relação ao 8º ano, nós vamos trabalhar com os impactos socioambientais das modalidades energéticas. E quais são os princípios relacionados à sustentabilidade dentro desse campo da engenharia, que é de extrema importância para condução de energia, luz, dentre outros mecanismos aí que a gente tem relacionados à condução energética. Sensibilização, então, nós temos algumas atividades de sondagem para realizar com os alunos, contextualização também associada à pesquisa e investigação, leitura de tabelas, de textos, roteiro de pesquisa, e há uma proposta interessante no 8º ano sobre seminário. Então, cada um procura uma modalidade, expõe, isso pode ser feito no coletivo, pode ser feito individualmente. E, na mesma perspectiva do 6º e do 7º ano, temos aí os materiais necessários que é importante que o professor se aproprie, divulgue antes para o aluno poder ter um tempo para estudar, de preferência logo no início da semana, para que possa complementar as ações dos alunos, né, aí, para que eles possam desenvolver as atividades. Com relação aos eixos interdisciplinares, a gente tem a AP novamente, com a leitura aí de tabelas, de textos. Isso ajuda muito também em matemática. Vamos assistir, então, o vídeo para que vocês possam ter uma compreensão na perspectiva transdisciplinar, de como que a gente pode trabalhar no aspecto relacionado à energia geotérmica. E aí vocês podem até sugerir como um recurso adicional para que os alunos pesquisem. No início, a Terra era sobretudo inóspita, um mundo de brasa e fogo. Vulcões ainda estão ativos atualmente, mas somente uma centena atinge o estágio de uma erupção, como a do Bardarbunga, na Islândia. É um vulcão vermelho efusivo que deve seu nome à cor das suas lavas, que derramam a mais de 1000 graus. Os vulcões sempre sobram o calor e seus gases carbônicos ainda carregam a atmosfera terrestre. Suas nuvens de enxofre bloqueiam os raios de sol. Ao longo dos períodos geológicos, a Terra sofreu terríveis extinções ligadas aos vulcões.
A vida desmoronou, queimou, sufocou, mas a cada vez ela existiu. Com relação ao 9º ano, nós, então, vamos trabalhar na identificação e para que o aluno descreva a estrutura da matéria, de modo a conhecer a constituição atômica, composição de moléculas simples e comparar esses modelos a outros propostos ao longo da história das descobertas científicas. A sensibilização ela começa com uma atividade, onde o aluno ele vai definir o que é matéria. A contextualização, eles vão utilizar imagens para que eles possam conceituar discursivamente entre os alunos essa pergunta aí inicial, né, de definição da matéria. E a problematização, a leitura de imagens, de tabelas, com átomos, moléculas simples, focando no aspecto histórico e dos avanços científicos relacionado a essa temática sobre a estrutura da matéria. E aí eles podem construir um texto coletivo, colaborativo, na sistematização para poder fechar essa sequência metodológica da situação de aprendizagem. É muito interessante que no 9º ano, essa temática, ela pode trabalhar com proporcionalidade, com tamanho, com unidades de medida, que também estão associados aí à avaliação de aprendizagem em processo, de matemática, né, como já disse, e de português, na perspectiva de leitura e construção textual. O material necessário, é muito importante que o professor disponibilize o roteiro de pesquisa e que ele tenha aí um cunho de divulgação científica também, para a gente trabalhar na ideia do letramento científico. E em seguida vocês vão ter um vídeo para que vocês possam verificar possibilidades de desenvolver roteiros a partir desses que nós trabalhamos com vocês como exemplos. Aí fica aí a sugestão e o desafio para que vocês possam montar uma sequencialidade de roteiro para os seus alunos. Aqui começa a minha história, a do ser humano. De todas as famílias de hominídeos, só resta uma, a dos Homo sapiens, dos homens sábios que legaram suas pinturas à posteridade. Foi há 36 mil anos, na caverna de Chauvet, na França. O Homo sapiens deve sua sobrevivência a seu espírito. É provavelmente esse poder que o levou a representar o que o cercava. 1000 desenhos e pinturas feitos com óxido de ferro e carvão vegetal, pois o homem domina a técnica do fogo. Identifica-se 14 espécies de animais, dentre elas animais perigosos como os leões, os mamutes, os rinocerontes lanudos, os ursos. O homem não se desenha, ele desenha os outros seres vivos. Ele tem consciência da existência deles. O Homo sapiens certamente se fez muitas perguntas sem respostas. Então, ele preencheu seus vazios através da arte, da expressão, da cultura, toda uma rede de histórias e códigos de grande complexidade. Mais tarde, graças a essa consciência, o homem imaginará a domesticação, a agricultura e a criação. Para que a gente dê continuidade aos roteiros, é importante lembrarmos de alguns itens.
para que a gente desenvolva uma atividade mais assertiva com os alunos. O primeiro ponto é a rotina que a gente tem que estabelecer com os alunos na ideia de ler, escrever, ouvir e falar. Como já foi comentado, é importante que nós façamos um trabalho voltado à metodologia ativa, focada sempre na problematização e nas relevâncias dos conteúdos que nós disponibilizaremos para os alunos, favorecendo aos alunos uma oportunidade para que ele tenha e exerça a autonomia dele para a produção dos materiais, para a produção da escrita, para a produção coletiva. É importante que não nos esqueçamos de trabalhar o resgate histórico, tanto do aluno, quanto da história das grandes descobertas científicas. Isso dentro de um contexto, como é proposto aí, de contextualização, tanto da história das ciências, quanto também levando em consideração a história do aluno. Para isso, é muito importante que nós tenhamos dois grandes cuidados, que são os dois últimos itens, que é o roteiro, que deve ser aí disponibilizado aos alunos logo no início da semana, para que eles possam se organizar na rotina deles, e também focando sempre nas estratégias de leitura, que pode ser administrado aos alunos para que eles possam coordenar a sua leitura de forma mais assertiva. Então, pensar em voz alta, ver a estrutura do texto, a representação visual, o resumo com questionamentos, isso ajuda muito os alunos a enxergar o texto num todo. E também um último item, que é identificar a estrutura do texto e qual que é o seu gênero, como a gente já falou também, para encerrar com chave de ouro aí todas essas ações. Os roteiros. Então, nós disponibilizamos a vocês, através do site, os roteiros do 6º, do 7º, do 8º e do 9º ano, conforme o caderno do professor, e todas as sequências ali para vocês terem uma ideia, para ajudar vocês nas atividades complementares que vocês estão ajudando. Então, depois que vocês terminarem de assistir o nosso ATPC, tenham a curiosidade de ir até lá ao site, visitar e entrar nessas atividades, nesses roteiros, para auxiliar vocês nas ações que vocês vão ter até o fim do bimestre. Dando seguimento, a área das ciências da natureza, no ensino médio, ela é dividida em 3 componentes: biologia, química e física. Para contextualizar, nós passaremos um trecho, do documentário Terra para vocês assistirem. Esta viagem começa com um grande salto no tempo há mais de 2 bilhões de anos. A história se apagou, mas resta um santuário escondido no coração da floresta amazônica entre a Venezuela, o Brasil e a Guiana. É um tepui, um platô de arenito banhado por chuvas tropicais, uma das mais antigas massas rochosas da Terra. É o Monte Roraima. Não é um monte comum, é um mensageiro do tempo. A história da vida na Terra está protegida nesta fortaleza natural, protegida das misturas de espécies, da poluição e dos homens. Quando nos aproximamos de Roraima, vemos a superfície da Terra como em seus primeiros dias. O solo não é fértil, é um mundo de rochas nuas, percolado, rico em minerais.
É difícil imaginar o desabrochar da vida em um mundo tão rude. É preciso se aproximar e observar com atenção para entender. Neste planalto, identificamos uma fina película de vida, muito antiga. São os líquens, organismos minúsculos, metade planta, metade fungo. Os líquens são pioneiros, são tenazes, resistentes. Eles podem viver em autarquia, sem raízes no solo, se alimentando apenas do carbono que paira no ar. Com o carbono, o sol e a água, os líquens produzem reservas para a vida toda. Dentro desses líquens existem bactérias. É a unidade básica do ser vivo, a origem de tudo. Espero que tenham gostado. Então, o documentário ele vai nortear todas as nossas propostas de roteiros. Trazemos agora as habilidades do primeiro bimestre, aquelas que foram destacadas lá no documento orientador. Primeiro, a física, né? Então, esse documento ele traz lá 2 habilidades, né, por série, junto com o objeto do conhecimento. Então, eu tenho lá 2 habilidades para a primeira série, 2 para a segunda e 2 para a terceira, né? E essas habilidades são as classificadas como essenciais para que o conteúdo continue, né, no segundo bimestre. Então, eu trago física, aí biologia e química. Para vocês terem acesso, é só entrar no link lá no documento orientador, tá? Então, visto, né, que essas habilidades são essenciais, a gente vai trazer um pouquinho sobre a BNCC, que a BNCC coloca muito essa articulação entre esses componentes das ciências da natureza. Então, biologia, física e química, e ela propõe ampliar e sistematizar as aprendizagens essenciais desenvolvidas até o 9º ano. Nessas propostas, nós vemos que acontece exatamente isso, né? Tudo que é desenvolvido ao longo do ensino fundamental, na disciplina de ciências, ele retorna no ensino médio, nas ciências da natureza, através da biologia, física e química. Em primeiro lugar, focalizar a interpretação de fenômenos naturais e processos tecnológicos, apropriação de conceitos, procedimentos e teorias dos diversos campos das ciências da natureza, e criar condições para que eles possam explorar os diferentes modos de pensar e de falar da cultura científica. Nós trabalhamos em cima de vários documentos, né? Então, o nosso norte é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Dentro dela, nós temos as competências específicas por área. Então, nós decidimos trabalhar dessa forma, destacando essas habilidades específicas por área e identificando essas habilidades, mostrando também o diálogo que elas estabelecem com o Guia de Transição, o currículo oficial, né, do Estado de São Paulo, e a MAP, né, como vocês já conhecem e trabalham. As competências específicas da área de Ciências da Natureza são 3, né? Então, nós temos lá uma para a primeira série, a segunda para a segunda série e a terceira para a terceira série. Eu vou falar um pouquinho sobre a primeira série, né? Então, na primeira série, nós temos a competência específica 1 aqui. Ela coloca aqui: analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas relações entre matéria e energia para propurações individuais e coletivas, que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e ou global. Então, dentro dessa competência, ela apresenta 7 habilidades. A nossa intenção é trabalhar por área. Então, nós fizemos um estudo, né, e escolhemos a habilidade 1 para trabalhar tanto em biologia como física e química. A habilidade 1 coloca lá: analisar e representar com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento, para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. Então, nós escolhemos essa habilidade, né,
e vamos trabalhar de uma forma interdisciplinar, física, biologia e química. Para isso, nós fizemos um estudo em cima do currículo. Então, trouxemos aqui o currículo oficial dos 3 componentes, né? Primeiramente, os conteúdos específicos do primeiro bimestre de física, né? O objeto do conhecimento, e a comunicação que ele estabelece da habilidade da BNCC com a habilidade da MAP, né? Que é o documento que vocês já estão trabalhando, né? Então, é legal fazer essa ligação e conseguir enxergar, né, que essas habilidades da MAP, elas estão dentro das habilidades da BNCC, tá? Todo esse material vai estar disponível para vocês depois lá no site, né, nos links que a gente já foi mencionado anteriormente. Então, essa comunicação foi feita para física, para biologia, né, então os conteúdos do primeiro bimestre, e as habilidades relacionadas com a BNCC e a MAP também. E para a química, então ali você tem os conteúdos do primeiro bimestre e as habilidades também relacionadas com a MAP, tá? Sendo assim, né, depois desse estudo, nós construímos um roteiro. Então, essa primeira atividade, né, da primeira série é uma proposta, né, com foco no componente de biologia, mas ela também traz a comunicação com os outros componentes. Então, o tema dessa primeira atividade são as relações ecológicas. Então, vamos lembrar um pouquinho lá do trecho do vídeo que a gente trouxe, né? Então, naquele vídeo ali, você já consegue identificar relações ecológicas, ele traz lá, no caso, o leaking, né? Ele fala um pouquinho lá sobre o leaking, sobre as bactérias lá que realizam fotossíntese. Então, é bem legal trazer esse vídeo, porque ele tem muitas ferramentas que você pode trabalhar, né? Então, com relação às relações ecológicas, a gente destacamos aqui as habilidades na MAP. Então, nós temos lá reconhecer o processo de fotossíntese em vários contextos, identificar as condições e as substâncias necessárias à realização da fotossíntese, relacionar informações sobre as relações ecológicas e interpretar gráfica e quantitativamente as relações ecológicas estudadas. Então, esse roteiro, né, o tema dele é relações ecológicas e a problematização é em cima de um jogo online. Então, os alunos eles vão participar desse jogo online sobre relações ecológicas entre os seres vivos. O jogo é super interativo, né? Isso faz com que eles realizem a metodologia ativa, né? Eles participem ali da construção do seu conhecimento através da consulta na internet, livro didático e textos de divulgação científica. E a sistematização dessa atividade, ela vai se basear na construção de tabelas de relações ecológicas e também na construção de cadeias alimentares, que é a partir dali que ele vai identificar as relações ecológicas presentes. Nós também identificamos o diálogo entre os componentes das ciências da natureza, física e química, né, que também podem abordar as relações ecológicas dentro do seu componente. E o material necessário seria caderno de apoio, né, o currículo do aluno, esse jogo, né, de cartas online com as relações ecológicas e o livro didático, caderno, internet e texto de divulgação científica. Assim como foi elaborado para a primeira série, agora nós apresentaremos para a segunda e para a terceira série. Bom, pessoal, nesse contexto, a segunda série, nós selecionamos a competência específica 2, construir e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida da Terra e do cosmos, para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do universo, e fundamentar as decisões éticas e responsáveis. Dentro dessa competência específica, nós selecionamos uma habilidade da área de ciências da natureza. Essa habilidade diz o seguinte: discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do problema. Como trabalhar essas habilidades
nas 3 disciplinas, então, física, biologia e química. A mesma movimentação que nós observamos no primeiro ano acontece aqui. Então, física, nós pegamos o objeto do conhecimento aqui, o conteúdo que é apresentado no segundo ano, observamos esse conteúdo e essas habilidades ali destacadas, elas estão dialogando com as habilidades da BNCC e também elas são contempladas ali na MAP. Do mesmo modo, biologia, onde observamos os conteúdos ali apresentados, com relação às habilidades citadas ali na BNCC, e as habilidades que estão citadas na BNCC, elas estão alinhadas e contemplando ali as habilidades da MAP do primeiro bimestre. O que também acontece com a química. Também o objeto do conhecimento é apresentado, dialogando as habilidades da BNCC com as habilidades da MAP apresentadas no primeiro bimestre. Então, esse material ele estará disponível aos professores para vocês estudarem, observarem, discutirem. E nós colocamos aqui também uma proposta de roteiro para a segunda série, para a disciplina de Química. O tema geral já está sendo abordado agora no primeiro bimestre, qualidade e tratamento da água. Então, lembrando, pegamos aquela competência específica que citamos, trabalhamos a habilidade da BNCC, que é discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta. Dentro disso, nós elencamos algumas habilidades apresentadas na MAP, como reconhecer como a solubilidade e o calor específico da água possibilitam a vida do nosso planeta, interpretar dados apresentados em gráficos, tabelas, relativos ao critério brasileiro de potabilidade da água, avaliar a necessidade do uso consciente da água, interpretando informações sobre seu uso e consumo. Bom, dentro desse contexto, a estratégia de atividade, aqui, como já foi proposta ali, também para o primeiro ano, é trazer como pano de fundo algum trecho do filme Terra. Dentro dessa atividade, nós propomos uma discussão sobre a poluição. O material de transição ele já trabalha esse contexto do rio Tietê, da sua poluição. Então, nessa contextualização, nós podemos apresentar aqui a análise de gráficos, análise de tabelas, um roteiro de experimentação, para problematizar esse assunto que nós estamos tratando. E como que ele pode fazer a pesquisa desse material? Ele pode pesquisar o livro didático que ele tem em casa, ele pode fazer pesquisas na internet, artigos de divulgação científica que evidenciem a qualidade e o tratamento da água. O interessante aqui e o importante é nós observarmos a movimentação que o Centro de Mídias ele tem realizado. Sempre a proposta de uma atividade seguindo um roteiro de experimento. Então, fica a nossa sugestão aqui de você também desenvolver isso com o seu aluno. Mesmo que você não consiga ali desenvolver uma experiência com o aluno, mas você pode propor uma visualização de um vídeo que auxilie nesse processo de ensino-aprendizagem. E para finalizar essa questão, com relação à sistematização, o professor ele pode acrescentar outras atividades se ele achar oportuno. Os materiais necessários. O caderno de apoio ao currículo do aluno, organizar os materiais para experimentação conforme a orientação do roteiro de experimentação, o livro didático, a internet, texto de divulgação científica.
Com relação à avaliação e recuperação, nas próximas semanas nós estaremos abordando essa temática. Olá, professores. Então, dando continuidade, agora nós vamos fazer o mesmo processo com a terceira série. A BNCC ela traz uma competência específica da área de ciências da natureza que nós vamos abordar nesse momento. Dentro dessa competência, nós temos 10 habilidades. Essas 10 habilidades, nós escolhemos uma habilidade. Nós escolhemos a habilidade 9, ok? Que eu na hora que chegar o roteiro. Então, a movimentação foi a mesma, né? Pegar essa habilidade 9 e relacionar com física, química e matemática, a física, química e biologia, e usando o quê? Usando o currículo oficial do Estado de São Paulo, usando a BNCC e usando a MAP, né? Então, foi feita essa movimentação nas 3 disciplinas, né? Física, química e biologia. E aí nós trouxemos um modelinho também de roteiro para deixar com vocês, né? Por que isso? Porque é o seguinte, vocês têm 2 habilidades essenciais, né, que devem ser trabalhadas conforme o documento orientador, e nós temos muito mais habilidades dentro da primeira série, né? Nós sabemos que nesse momento é um momento difícil, é um momento que está todo mundo aprendendo, né? Mas assim, a gente está trazendo uma outra possibilidade para aqueles professores que já trabalharam essas 2 habilidades, não é? Então, nós estamos trazendo aí uma possibilidade onde tem o diferencial, que é o filme, esse documentário chamado Terra, né? Então, vamos para o roteiro. Então, nesse roteiro aí, nós temos número de aulas previstas, 4 aulas, competência específica, investigar situações, problemas e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimento e linguagens próprios da ciência da natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação. Aqui, pessoal, eu chamo a atenção de vocês para verificarem essa questão de mídias e tecnologias digitais. Isso está dentro do BNCC, né? E pelo motivo agora da pandemia, nós acabamos tendo que estar trabalhando com isso a partir de hoje, né? A partir desse bimestre, ok? Bom, a habilidade 9 fala assim, analisar questões socioambientais, políticas e econômicas relativas à dependência do mundo atual em relação aos recursos não renováveis e discutir a necessidade de introdução de alternativas e novas tecnologias energéticas. Bom, qual que é o nosso tema? É energia elétrica, né? E por que nós trouxemos esse filme? Esse filme, ele traz a questão do homem na natureza, não é? Então, eu acho que é um momento de realmente nós pararmos e pensarmos em toda essa questão da tecnologia e energética, né? Dos meios que a gente tem, do consumo exagerado, não é? Então, dos meios que a gente tem, dos tipos de usinas que nós temos no país e no mundo, não é? Dos acidentes que ocorrem. Então, esse filme, ele vem para você parar e pensar. Então, esse é o objetivo. Então, a estratégia das atividades aí, quais são? Sensibilização. Trecho do documentário, né? Aí eu aconselho até quem conseguir, se vocês conseguirem trabalhar com as 3 disciplinas, ver com os alunos a possibilidade de assistir o filme por inteiro. O filme é muito bom, tem uma fotografia e traz uma mensagem, que é essa mensagem da mudança, né, de nós olharmos para o planeta onde vivemos. A contextualização.
devastação ambiental e a pandemia do Covid-19, né? Eu relacionei essas duas coisas porque hoje nós vivemos uma pandemia, né? E vivemos também a devastação ambiental, né? Então, será que existe relação? Será que não existe? Será que agora, esse momento que nós estamos em casa, houve mudança no clima, houve mudança na poluição devido ao afastamento do homem do meio, né? Ele deixou de usar ônibus, deixou de usar carro, não é? Ele não está se movimentando. Então, é uma questão para a gente pensar. Conflito e problematização. Uma reflexão do consumo energético desordenado e mal distribuído no país. Será que todas as regiões do país elas recebem a energia da mesma maneira? Será que todos consomem energia da mesma maneira? Será que todos têm produtos que consomem energia, eletrodomésticos da mesma maneira? Pesquisa. Consulta na internet, livros didáticos e consulta na internet e livros didáticos. O tema que eu estou sugerindo aqui é o consumo energético e seus impactos ambientais. Por que eu coloquei só em internet e livros didáticos, né? A nossa educação, ela apresenta uma gama muito grande de alunos. Então, nós temos os alunos que têm internet, que têm acesso, que têm facilidade. Então, você consegue solicitar até mais coisas do que isso, né? Você pode entrar num simulador, não é? Mas temos aqueles alunos que não têm internet ou não sabem lidar com a internet. Então, um outro recurso aí seria uma pesquisa a partir de livros didáticos. Sistematização. Construção de um texto descrevendo um comparativo de custo-benefício e impactos ambientais das usinas existentes no Brasil. Aqui eu coloquei só no Brasil, citei só alguns. Então, temos aí a hidrelétrica, eólica, nuclear, termoelétrica, a de ondas, a solar, não é? Pode ser expandido? Pode. Pode questionar a questão dos acidentes ambientais devido às usinas nucleares? Pode. Aí isso fica a critério de você, tá ok? Diálogo dos componentes de ciência da natureza. Mais uma vez aqui a gente traz a biologia, a química se inserindo nesse contexto, tá certo? Material necessário, além dos cadernos do professor e do aluno, eu coloquei aqui livros didáticos, caderno, internet, textos de divulgação científica, né? Isso cada professor, de acordo com a sua sala, ele vai poder usar, né? Pedir consultas, tá ok? Avaliação e recuperação, textos, questionários em formulário. Como o PCNP que Kelsen falou, essa parte da avaliação a gente estará falando futuramente mais a fundo, ok? Pessoal, agora nós vamos assistir um vídeo, né, de sensibilização. Agradecemos a presença de vocês e depois do vídeo vocês vão acessar, que vocês têm um formulário para preencher. Esse formulário vai preencher a presença de vocês e também a avaliação desse ATPC, tá certo? E nessa avaliação você vai poder lá colocar sugestões, né? Escrever críticas, tá ok? Eu sou o lar. Eu lhes dou conforto. Eu abrigo suas famílias. Perceba-me como realmente sou. Lar doce lar. Eu sou o seu refúgio. Eu sou o chão que os sustenta, a base que os mantém firmes, os muros que lhe dão abrigo, o teto que o protege. Eu sou o seu lar. Se vocês não cuidarem de mim, eu não posso cuidar de vocês.
Pessoal, então a nossa formação ela finaliza aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? E bom trabalho a todos. Um grande abraço, Tchau, gente. Bom trabalho aí para vocês. Um abraço a todos, até a próxima. Ok.